no Siga, para vocês aceitarem, né, para permitir a gravação. Para mim não chegou nada ainda não, a direção ainda não mandou publicar a aula não, mas eu acho que essa aula aqui já seria importante a gente publicar ela, né? Mas enfim, assim que eu tiver autorização, eu publico as aulas gravadas lá as aulas gravadas no Siga, tá? Beleza, assina lá, pessoal, dá o ok logo, para a gente poder disponibilizar essas aulas, porque a gente vai tratar de assuntos técnicos nelas também, né? Então, acho importante a gente gravar para quem quiser assistir de novo, não entendeu, está com dúvida, né? Quem for fazer uma recuperação, outra atividade, quem não pôde assistir nesse horário, né? Mas beleza. Pois é, ô Levi, isso não se faz não, cara. Mas olha só, pessoal, eu vou começar a projetar nossa tela aqui, e eu falei que essa semana a gente vai pegar bem pesado. Eu quero dar toda a teoria de motor de indução nessa semana. Eu tenho uma aulinha só síncrona com vocês. Na maior parte das semanas é uma aula só. Eu até gostaria de dar duas, mas a instrução normativa não permite, né? Lembra, tem aquele limite, aquele teto de 25% de aula síncrona, o 75% tem que ser assíncrona. Então, essa semana, nós vamos fazer esse bate-papo aqui agora, de uma aula. Assim que terminar essa aula, eu vou colocar no sistema, já que está gravado, pode só inserir no Siga, a nossa aula assíncrona, tá? Que nessa semana são duas partes, são 2 vídeos. Tem um vídeo de em torno de 38 minutos e eu acho que o outro em torno de 10 minutos. É muito vídeo. Que a aula flui, a gente conversa, bate-papo. Vídeo aula de 40, 50 minutos é muita aula. Eu concordo com vocês, tá? Antes que comece a chorar de novo aí. Mas eu quero pegar pesado essa semana, porque o nosso conteúdo, eu comentei, não são 2 aulas por semana, aumentou para 3, né? Então, eu vou pegar pesado essa semana com teoria, vai dar muitas dúvidas, podem tirar no grupo, a gente vai mantendo contato, e na semana que vem, aí vai ser um pouco mais light, porque semana que vem a gente vai trabalhar mais com exercícios e fixação desse conteúdo dessa semana. Uma revisãozinha, se for necessário, resolver exercícios, que é muito importante para vocês, essa parte de solução de exercícios, tá? Não ficar só na teoria, entender essa resolução junto comigo. Então, mas aí, assim, para trabalhar semana que vem a parte de exercícios, aplicações diversas, eu preciso que vocês tenham um compromisso de assistir essa aula de hoje aqui gravada, né, a síncrona, e também a aula que vai estar disponível no sistema. São 2 partes, 2 videozinhos, tá? É muito importante que vocês assistam lá para a semana que vem acompanhar a aula ao vivo da semana que vem. Senão eu vou ficar boiando totalmente semana que vem, tá? Não vou conseguir entender nada, absolutamente nada. Então é muito importante acompanhar comigo aqui agora, que vai ser um pedacinho da teoria, mas a grande parte da teoria está na videoaula que está no sistema. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém precisa de lenço? Não, né? E é muito interessante, pessoal. Eu vou reforçar aqui no final da aula e quando eu puder reforçar, né? É muito chique, tá? É muito nobre um técnico que entende o funcionamento de fato de um motor de indução. É nobre, é chique, né? É glamuroso, né? Chiquetoso, costumo dizer. Por quê? Porque a maior parte dos técnicos sabe mais ou menos olhar um dado de placa ou outro, sabe fazer alguma inspeçãozinha, aquela coisa rotineira, mas se dá um problema maior, ele não tem capacidade de atuar e de resolver, ele não tem conhecimento, teoria para aquilo ali. Eu vou tentar passar para vocês, sem entrar em detalhes de contas, de equações muito sofisticadas, tá? As equações básicas nossas, de fração, equaçãozinha boba que a gente vai trabalhar, mas eu não vou entrar no modelo matemático, porque isso é para engenharia. Eu quero que vocês fiquem no nível técnico, mas que entendam a teoria por trás do motor de indução, como é que ele gira, como é que ele funciona, como é que ele estabiliza em determinada velocidade, né? Como é que a carga influencia a velocidade do motor de indução. Isso é muito importante para vocês conhecerem. É de extrema relevância para a atuação como técnico, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentar aqui agora. Vou pegar aqui a tela inteira. Deve aparecer para vocês aí. E se não estiver aparecendo, se eu estiver falando uma coisa, pessoal, e estiver aparecendo outra coisa, me deem um toque aí, fala, professor, você está falando aí, não está aparecendo, não está projetando, está pequeno, está grande, sei lá, tá? Me ajudem com relação a isso daí. Deve estar aparecendo aqui o PowerPoint agora. E eu acho que na última aula, está aparecendo aí para vocês o PowerPoint modo apresentação, sim ou não? Levi, pode falar aí para mim? Está aparecendo, professor. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, eu não estou vendo o chat, tá? A tela que eu estou vendo aqui é a que vocês estão vendo aí. Então, portanto, não aparece o chat para mim agora, não. Me interrompa
abre o microfone e vai, professor, tem uma dúvida. Ou então, professor, dá uma lida lá no chat, que tem um cara lá fazendo graça com o teu nome, né, fazendo piada e tal, tá? Então, pode me alertar aí que eu não estou vendo. Nós paramos aqui, que são as partes do motor de indução, perfeito? E agora, um assunto que vocês têm que eu quero batalhar, e eu estou sendo repetitivo mesmo, então, igual o grapete, né, que tanto repete, porque é importante vocês saberem a origem disso e por que isso acontece, né, e a partir desse campo magnético girante, que a gente vai entender, inclusive, máquinas CA síncronas, tá? Então, esse campo magnético girante, ele acontece tanto em motor de indução, que é uma máquina assíncrona, quanto nos motores de corrente alternada, que são geradores de corrente alternada, que são síncronos, ok? E nem os motores de corrente alternada síncronos também aparece o mesmo campo magnético girante. Então, quem entender isso daqui, ou pelo menos quem aceitar isso daqui, confiar em mim que é verdade, já é meio caminho andado para entender máquinas de corrente alternada. Tá? Esse campo magnético girante, isso não acontece lá em motor de corrente contínua, em gerador de corrente contínua. Lá, a máquina é um pouquinho diferente construtivamente. Em corrente alternada, ele surge, ele aparece, e aí por isso que a corrente alternada ela é tão utilizada para questões de acionamento de motor, e não só isso. Por isso que o modelo também trifásico, de fases, né, ele foi o mais adotado e economicamente é o mais viável. Poderia utilizar 6 fases, 9 fases, 12, 2 fases, 4. Né? Por que o trifásico, e não só o trifásico, mas os múltiplos de 3, 6, 9, 12, 15 fases, são os sistemas mais adequados, né? Justamente porque os sistemas que são múltiplos de 3, eles formam esse campo magnético girante aqui, ó, trifásico. Se eu tiver 4 fases, isso não ocorre. 2 fases, isso não ocorre. 5 fases, isso não ocorre. Aí com 6 ele volta a ocorrer. Só que trabalhar com 6 fases é mais difícil do que trabalhar com 3. Né? Então, um campo trifásico, o sistema elétrico potência trifásico, vocês estão vendo lá com a nossa amiga Lelê também, é muito interessante, né? Além de outros fatores, mas porque ele permite a formação do campo magnético girante trifásico. E aí, toda a base de geradores de energia, né, motores síncronos, motores de indução, tudo aproveita desse benefício do campo magnético girante. Tá ok? Tranquilo? Então, olha só, como é que a gente vai entender isso? Primeiro, vocês já estão acostumados, né, a representar aqui, ó, isso daqui é a carcaça, não é? O que eu tenho aqui é só o estator, o rotor não está aqui não. Tem o meu estator. O que nós temos no estator de toda máquina de corrente alternada trifásica? Seja síncrona, assíncrona, pouco importa. O que nós temos no estator, na parte fixa da minha máquina trifásica de corrente alternada? Nós temos 3 bobinas. Bobina da fase A linha, B linha, C linha. Então, isso daí já é tranquilo para nós. Né? Nós sabemos que no estator do meu motor de indução, na minha máquina síncrona, assíncrona de corrente alternada trifásica, sempre vão ter 3 grupos de bobinas, né? Uma para cada fase. Então, aqui começa o início de uma bobina, termina aqui. Na videoaula da semana passada, eu mastiguei isso lá para vocês, né? Mastiguei, ruminei e cuspi lá, de qualquer jeito, para vocês. Mas lá está bem explicado, tem alguns desenhos que ajudam a entender essas bobinas e tudo mais. Bom, agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o início de cada bobina, ó, a bobina A, olha o início da B aqui, ó, a B e a C, e vou ligar na tomada, entre aspas, né, uma tomada trifásica. Claro que a gente não liga um motor de indução trifásico dessa forma, né? A gente usa um contator, uma botoeira, um circuitinho de comando, de acionamento, um disjuntor de proteção, ou fusível, mas para simplificar aqui o nosso trabalho, eu vou ligar as 3 fases como se fosse uma tomadinha, né, para facilitar o entendimento. Vou ligar A, B, C, liguei, que alimentei as 3 bobinas. E na hora, pessoal, a grande mágica, né, que acontece quando eu alimento as 3 bobinas do meu estator com 3 tensões trifásicas, equilibradas, defasadas de 120 graus, ou seja, só dá circuito trifásico, né? Dá-lhe Letícia, não é isso? Dá-lhe professora Letícia. Então, se eu alimentar o meu circuito dessa forma, o que vai acontecer? Vão circular em cada bobina da fase A, aqui uma corrente, isso aqui é corrente de pico, né? Vezes o seno de ômega t. Na fase B, a mesma corrente de pico, a mesma corrente, porque o meu sistema é trifásico equilibrado e simétrico, né? Apareceu aqui uma corrente na fase B, defasado de menos 120 da A.
Mesma coisa na fase C, defasado de menos 240 graus. Até aí, nenhuma novidade. Tranquilo até então? Se vai circular uma corrente para cada fase. Ótimo. Lembram lá da revisão de eletromag, lá no laboratório de máquina CC que vocês fizeram comigo, ou mesmo da disciplina de eletromag que vocês já cursaram, né? Que corrente produz o que ao seu redor? Primeira lei do magnetismo, ou primeiro fenômeno do magnetismo, né? Quem é capaz de enunciar primeiro aí no chat qual é o primeiro fenômeno do magnetismo? Põe rapidinho no chat aí que depois ganha um brinde, né? Um lenço escrito Eu Te Amo, sugestão aí do El Te Amo, né? ELT, do Eletrotécnica. É uma brincadeira que a gente faz aí, né? Em homenagem à sugestão do nosso amigo Bruno Euler, filho do vento. Coloca aí no chat. Alguém colocou? Levi, alguém colocou aí? Ou foi você? Não foi que ninguém colocou nada, não, professor. Poxa vida, ô Vitinho, nem você, Vitinho? Coloca aí. O que diz a primeira lei do magnetismo, o primeiro fenômeno? Todo condutor percorrido por corrente produz ao seu redor o quê? Campo magnético. Pode estar nesse sentido ou descendo nesse sentido, né? Então, corrente, pessoal, produz campo. Isso é sem exceção, tá? Não tem negócio aqui, não. Eu não consigo negociar isso com a física, não. Passou corrente, produz campo, ponto final. Se isso é verdade, cada corrente que circular em cada bobina que está vindo da CENIG, da rede, da tomada trifásica, né? Cada corrente que está vindo pela tomada em cada fase, essas três correntes vão formar os respectivos fluxos, respectivo campo magnético. Eu vou ter um campo magnético provocado pela corrente da fase A, eu vou ter um campo magnético provocado pela corrente da fase B, o mesmo vale para C. Ora, se as correntes estão defasadas de 120 graus, obviamente que os campos magnéticos produzidos por elas também estarão defasados de 120 graus, né? É óbvio isso. E é verdade. Bom, se isso acontece, né, agora eu elementei o meu estator, cada corrente que entrou em cada bobina, fase A, fase B, fase C, produziu um fluxo também defasado de 120 graus uma fase da outra, eu vou ter três fluxos interagindo dentro da minha máquina, dentro do meu motor. Tem três fluxos que eu criei e eles estão conversando entre eles, eles estão negociando, eles estão interagindo entre eles. E na hora que eu associo esses três fluxos, eu vou ter um fluxo resultante. Eu estou combinando os três, eu estou somando os três, e na hora que eu somo os três, eu vou ter um resultado da somatória desses três. E quem estiver se recordando aí das aulas presenciais ainda, né, daqueles bons tempos de IF presencial, vai lembrar que vocês fizeram na mão, inclusive, somando matematicamente e vetorialmente a soma de três grandezas, tensão, corrente, fluxo, não importa. Vocês fizeram na mão e vetorialmente a soma, quanto que dá a soma dessas três grandezas defasadas de 120 graus, não fizeram? Quem é capaz de me dizer, então, qual é essa soma dessas três grandezas defasadas de 120 graus? Rapidinho aí, abre o microfone e fala para mim, por favor. Tá valendo mérito aí no final da aula, quem estiver participando, hein, moçada? Ninguém? O que acontece quando eu somo IA mais IB mais IC, VA, VB, VC? Vocês estão tendo aula lá com a Letícia também, pode pegar ela lá. Quanto que dá a somatória de três correntes defasadas de 120 graus? Quanto que dá mesmo? Vamos, gente? Vou até olhar o chat aqui, não é possível que vocês estão tudo dormindo. Ah, o Marco Perenciolo falou aqui, ó, 0, Vitinho 0, Bruno Euler falou que é nós, agora falou que é 0 também, beleza. Pessoal, é 0, lembram que a gente fez isso? É 0. Opa, parei no lugar errado. É 0, 0 mesmo, só que aqui tem um detalhe, um pequeno, grande detalhe, que faz toda a diferença. Por quê? Preste atenção, aquela soma que a gente faz, e é verdade, né? Se eu tiver três bobinas aqui, ó, se o meu motor fosse construído, né, com as bobinas A', B', C', vocês podem chamar assim, eu prefiro, pessoal, chamar de acordo com a NBR, isso que é figura de livro, né? O livro, às vezes, é muito didático, é muito teórico, é afastado da prática da NR10, não, perdão, da NBR de motor, né? É afastado da realidade dos fabricantes.
O ideal seria chamar, em vez de A', eu chamaria de 1 e 4. Lembra? Terminal 1, terminal 4. BB', terminal 2, terminal 5. CC', terminal 3, terminal 6. É como a gente vê nos dados de placa, né, dos fabricantes de motor, é como a própria norma brasileira de motor de especificação, ela trata as bobinas, mas o livro é teórico, a gente tem que, né, ter pena dele, entender que ele está ali, muitas vezes escrito até por pessoas que são mais formação em física até do que em engenharia prática. Então, enfim, não quero entrar nesse detalhe, é só o meu chororô aqui agora. Mas, não importa, A' é 1, 4, tá? BB' 2, 5, CC' 3, 6, ponto. Se essas bobinas estivessem montadas dentro da minha máquina, olha lá, dessa forma aqui, ó, uma sobre a outra, em camadas, né? Elas tivessem a mesma posição no espaço, montei a bobina A' aqui, BB' aqui, CC' aqui. Elas estão no mesmo eixo, ó, compartilhando o mesmo eixo, tivesse um eixo perpendicular único para as três, isso que nós falamos aqui, que a somatória seria 0, seria totalmente verdade. Por quê? Eu estaria circulando uma corrente aqui, ó, A', circulei essa corrente. Estão vendo o laser na tela aí? Tá vendo aí, ô Levi? O laser está mexendo na tela ou não? E o Levi foi embora. Hã? Tá mexendo. Então tá bom. Tá mexendo, ó, sim. a corrente Tamo vai vendo. entrar na A', vai produzir um fluxo aqui para cima. Ela vai entrar no BB', ela vai produzir um fluxo para cima. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui, pessoal. Só um minuto. Não, acho que ninguém quis entrar. Se alguém quiser entrar, mandar uma mensagem para vocês, eu volto aqui e autorizo, tá? Opa. Então, olha só. Se eu tiver aqui, ó, C', ela vai produzir um fluxo também para cima. Então, percebe, se elas compartilham do mesmo eixo perpendicular, o fluxo delas vão se somar de fato. Eles estão se somando e a soma é 0. Também é inegociável isso. Dá 0 mesmo. Só que dá 0 se elas estiverem sobre o mesmo eixo. A corrente está entrando aqui, entrou no B, entrou no C, tá vendo? Todas aqui no mesmo eixo, ó. Passou a corrente passou, produziu esse fluxo. Embaixo, passou, produziu o fluxo. O mesmo eixo para as três. Eu estou somando mesmo A, B, C. Vai dar 0. Tá? Então, aí o que acontece? Não teria campo magnético girante coisa nenhuma, né? Eu não teria efeito nenhum na minha máquina, seria um desastre total. Tá? Só que, na verdade, aqui está a comprovação que daria 0, né? Se eu somar o fluxo A, mais o fluxo B, mais o fluxo C, para essa situação, tá? E fizer as contas matemáticas, eu vou chegar que deu 0. E não aconteceu nada, né? Pode ir embora para casa e inventar outra máquina. Porém, nós sabemos, olha só, as bobinas não estão montadas assim, pessoal. Olha como é que as bobinas estão montadas. Eu tenho o eixo aqui do A, eu tenho o eixo aqui do B, eu tenho o eixo aqui do C. Elas estão sobre o mesmo eixo? Não. Para estar sobre o mesmo eixo, eu teria que ter A', o B tinha que estar aqui em cima, com B', o C aqui embaixo, com C'. Elas não estão montadas sobrepostas, de modo que eu tenho um eixo perpendicular comum entre elas. Não é assim. Eu tenho o eixo do A', BB', CC'. Os eixos não é único, eles estão defasados de 120 graus entre eles. Puxa vida, e aí? E aí que a matemática, né, é um pouquinho mais enjoada quando não é um mesmo eixo. Quando eu tenho aqui a montagem física da máquina, ela é montada aqui, ó, tem o eixo do A, eu tenho o eixo do B, eu tenho o eixo do C. Professor, quer dizer, então, que se as bobinas, mecanicamente falando, né, fisicamente falando, a bobina, o espaço físico, dentro do motor, dentro do gerador, se elas não estiverem na angulação correta, pode dar lenha, né? Pode dar erro, pode dar desequilíbrio? Sim. As bobinas, a montagem, a posição, né? A localização de cada bobina dentro da máquina, ela é rigorosamente medida e montada. Se eu errar ali um ângulo, eu posso produzir uma tensão, em vez de estar menos 120, ela pode estar menos 119, menos 115, porque eu montei as bobinas com um ângulo errado. Olha que loucura, né? Então, mecanicamente, as bobinas têm que ter um defasamento adequado para que saiam tensões, né, ou que produza um campo magnético certinho, tá? Senão, qualquer desvio que eu fizer ali, a minha máquina ficou imperfeita, ficou desequilibrada, tá? Então, isso é muito, muito rigoroso na hora da montagem. Vamos supor, então, que agora, vamos supor não, né? A realidade é que eu tenho eixos diferentes. Como que eu faço? Só adotar aqui o eixo da bobina aqui, ó, a bobina está aqui, né? Então, o eixo perpendicular à bobina é esse.
Pessoal, perpendicular é 90 graus, tá? Se não tiver alguma dúvida. Se a minha bobina a linha está aqui, 90 graus dela, que é o eixo que atravessa, tem aqui a minha espira, né? O eixo que atravessa aqui a minha espira, ó, é o perpendicular. Minha espira está aqui, eu vou atravessá-la aqui. Ok? Conseguiu entender? Não sei se ficou, não estou vendo o vídeo. Mas aqui, atravessando o eixo da bobina, se eu tomar essa bobina como referência, eu tenho que ver agora qual que é o efeito do fluxo produzido defasado 120 graus e desse fluxo aqui. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos entrar agora, pessoal, numa matemática que não é avançada, não tem nada demais, mas é muito trigonométrica, digamos assim, né? Então, eu não faço questão que vocês entendam essa matemática, essa dedução, tá? Isso deixa pra gente fazer quando estiver trabalhando mais teoria, engenharia, mas é importante vocês verem o resultado dessas contas, entenderem como é que monta, e aí os cálculos do meio do caminho aqui, depois a gente resolve isso. Eu não estou me prendendo a isso, tá? Essa teoria aqui da matemática não é muito relevante para mim agora, ok? Para vocês, né? No caso agora. Então, olha só, mas é importante saber disso. Se os meus eixos perpendiculares, as bobinas estão montadas, não estão sobrepostas, estão montadas a 120 graus, eu vou ter uma resultante no eixo X, eu vou ter uma resultante no eixo Y, dessa somatória de fluxos. Né? Quando a gente não sabe o que vai dar, tem um monte de fluxo tudo bagunçado, em vários ângulos, né? A gente faz uma somatória no eixo X, faz uma somatória no eixo Y, e depois combina os dois. Depois pega o resultado só do X e do Y, para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Qual que é a resultante aqui, ó, no eixo X, do fluxo produzido pela fase A? A fase A, aqui, ó, a fase A, eu vou tirar, para pegar o resultante no eixo X, eu tenho que pegar o cosseno, lembra? O cosseno é deitado e o seno é em pé. O cosseno, cossano, né? E o seno é em pé. Então, para eu pegar a resultante aqui no eixo X, eu tenho que pegar quanto que a fase A, né, ela está aqui apoiada sobre o eixo X. Ela está 100% apoiada, o ângulo aqui é 0. Então, eu vou pegar o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, tá, pessoal? Então, a fase A aqui, ela está totalmente no eixo X. Eu vou pegar o fluxo produzido pela fase A, multiplicar pelo cosseno de 0, que vai dar 1, então vai ser ela mesmo. Agora, a fase B, eu tenho que pegar aqui, ó, o cosseno desse ângulo para pegar essa projeção do eixo B aqui. Então, eu vou pegar o cosseno de menos 120 para pegar essa projeção. Mesma coisa na fase C. Eu vou pegar o cosseno de menos 240 para pegar essa projeção do C em cima do X. Quero somar tudo que está contribuindo aqui no meu X. Então, o B contribui nessa projeção aqui, ó, projeçãozinha do B, e o C, mesma coisa. Entenderam? Então, eu vou ter aqui, ó, que a fase B é multiplicada pelo cosseno de menos 120, que aí passa longe de 1, e a fase C é o fluxo da fase C, mais o cosseno de menos 240. Aí, olha que contaiada que virou esse trem, né? Vai para um lado, para o outro, novos formas, ângulo, seno, cosseno, né? Continha para cá, álgebra para ali. Resultado final, quem tiver disposto, aí os meninos que estão estudando engenharia, né? Levi, Perenciolo, não sei se tem mais algum de vocês na área de exatas. Se tiver, me avisa aí no chat, por favor, para eu tomar conhecimento, talvez eu tenha esquecido. Desembola essa equação para nós, tá? Para poder chegar nesse valor. Quem não conseguir chegar, só me falar, que eu dou o apoio necessário, tá, pessoal? É um bom exercício para quem é da área de exatas aí, está fazendo graduação. Então, olha só. Eu vou chegar nesse resultado, que a resultante no meu eixo X vale 3 meios do fluxo máximo, seno de ômega t. Resultante no eixo X. A mesma coisa, pessoal, vale para o eixo Y. Então, eu tenho que pegar aqui quanto que é a resultante da fase A no eixo Y. Nada, deu para ver aqui, não é? É o seno. Olha só, se pegar a projeção aqui no eixo Y do A, tem nada. É 0. Aqui é o 0 aparecendo aqui. Porque o seno de 0, eu vou pegar o fluxo da fase A, multiplicar pelo seno de 0, o seno de 0 é 0. Então, aqui a fase A contribui com 0. E a fase B? Contribui com essa projeção aqui, ó, seno de menos 120. E a fase C? Contribui com essa projeção. Contribui com seno de menos 240. Mole. Contas. Chegamos no final das contas, né? Se já acompanharam aí, estão todos sabendo fazer, deve ter uma questão na prova para você desembolar essa matemática, tá? Brincadeira, pessoal. Não vou cobrar esse nível jamais, tá? É porque curso técnico. Eu quero que vocês saibam da manutenção, entender o conceito, de como é que funciona. Fluxo resultante no eixo Y vai ser a mesma coisa, 3 meios de fluxo, do fluxo médio, mas aqui, ó,
cosseno de ômega t. Agora aqui é cosseno. Lá no eixo X era seno. Eu vou ter agora, então, meninos, uma resultante no eixo X, uma resultante no eixo Y. A resultante final é a composição desses dois vetores. Parece até com número imaginário, né? Eixo real, eixo imaginário. O que vai ser aqui a minha hipotenusa? Né? A raiz quadrada do x mais o quadrado do y. Aí virou circuito CA, né? Virou número imaginário. Todo mundo já sabe essas relações trigonométricas, um triângulo retângulo. Ok? Isso aqui virou um triângulo retângulo. Para achar quanto que é o resultante em verde aqui, ó, basta pegar o quadrado desse, somar com o quadrado do y e tirar a raiz disso tudo. Se fizer essas continhas, isso aqui dá 1, né? Seno quadrado mais cosseno quadrado do ângulo é 1. E cheguei aqui que dá 3 meios do fluxo, do valor de pico, né? Do meu fluxo. Não depende nem de seno, não depende nem de cosseno. Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? O fluxo resultante é um valor constante. Depende das correntes que estão entrando. As correntes que vão entrar vão definir esse valor aqui, ó, φm. Se entrar muita corrente, esse valor é grande. Se entrar pouco, esse valor é pequeno. Mas não depende de ângulo, de seno, cosseno. Não varia no tempo, não cresce nem diminui. É um valor fixo, que é 1,5, 3 dividido por 2, é 1,5 o fluxo. O fluxo nem é fluxo máximo, é fluxo de pico. Ok? Valor constante. Bom, como é que funciona esse valor constante? Meninos, vocês que viajaram na maionese e na matemática, calma, que eu vou explicar de uma outra forma, talvez vai facilitar um pouco, mas eu não poderia deixar de apresentar essa matemática maravilhosa para vocês. Como é que fica isso, pessoal? Se fizer uma soma vetorial, largar a matemática um pouco de lado, eu sempre gosto de mostrar matematicamente e vetorialmente, porque uma complementa a outra e fecha aí, ó, né, o aprendizado, o ensino na cabeça de vocês. Se eu fizer ponto a ponto, eu vou pegar aqui 6 posições na rotação, né? As minhas correntes trifásicas, elas dão uma volta, 60 Hz, né? 60 pulsos a cada 1 segundo. Se eu pegar um ciclo e pegar 6 tempos nesse 1 ciclo, o que eu vou fazer? E fizer a decomposição, né, de cada fase, eu vou ter que aqui, H1 é fase A, tá, pessoal? H2 e H3. Um fluxo na fase A, um na B e um na C. Como é que é a somatória disso daqui? Se eu somar esses 3, imagine que você você é um astro pop do rock aí, né? Ou um astro pop gospel, nosso amigo Levi aí, ó, o Levita do Senhor. E aí, você chega num lugar que você é muito famoso, um te puxa por um braço, outro te puxa pelo outro braço, um te puxa pelo nariz, pelo pescoço. Para onde você vai, né? Aqui eu vou ter uma força maior na fase A, 2 menores na fase B e C. Qual que é a resultante dessa combinação de 3 forças sendo aplicadas aqui, 3 fluxos sendo somados aqui? Essa aqui, ó, vai para frente, né? Uma puxa para um lado, outra para o outro, ele vai para frente. Não puxa para cima, ele vai se puxar assim. Para cima, ele vai nesse sentido. Né? Imagina que tem um barquinho aqui, eu puxo para cá com meio newton e 1 newton para cima. Para onde que ele vai deslocar? Para frente. E aqui, ele vai deslocar para cá. E nesse outro instante de tempo, para cá. Nesse outro instante de tempo, para baixo. Tá vendo? A cada instante de tempo, ele está movimentando. Se eu for fazer um desenho, uma animação gráfica, ó, o vetor está aqui, agora foi um pouco para a direita, para baixo, para um lado, para o outro, e voltou para cima. Ele está o quê? Ó, para cima, para um lado, para o outro, para baixo, para cá. Ele está girando. Ele tem o mesmo tamanho dessa caneta, e ele vai começar a fazer esse movimento de rotação. Ele vai começar a girar. Olha que interessante. Num instante, durante um ciclo, né? Ele vai dar uma volta durante um ciclo. Se eu começar lá no instante, um quarto de ciclo, instante t igual a 0, está aqui. Andou um quarto, já está para cá. Andou um quarto, está aqui. Mais um quarto, último quarto, voltou na posição. Então, ele vai dar uma volta completa assim que as minhas senoides lá do estator, as correntes da fase A, B e C são alimentadas. Na hora que as correntes chegam, dão um ciclo, uma volta na senoide completa, né? Uma senoidezinha completa, o meu fluxo magnético girante, ele vai fazer isso aqui, ó. Rodar dentro do motor. Olha que maravilhoso. Eu consegui produzir um campo magnético girante. Ele vai ficar girando. A cada ciclo que as minhas correntes dão, a cada ciclo de senoide completo, ele dá uma volta. Deu mais um ciclo de senoide, mais uma volta. Apareceu um campo magnético norte-sul, entendam campo como norte e sul, rodando no meio do motor,
rodando lá no meio do motor, que tem essa característica de acompanhar a frequência do meu estator. Isso é muito chique, tá, pessoal? Olha só, eu gosto muito dessa conclusão, né, que eu mesmo inventei e escrevi aqui, ó. Quando o enrolamento trifásico é alimentado por correntes trifásicas, cria-se um campo girante, como se houvesse um único par de polos girantes, de intensidade constante. Acho que isso não foi eu que criei, não. Acho que eu copiei de algum livro. Vou voltar a fita aí, rebobina aí. O que eu criei era mais intuitivo. Mas quem está falando aqui, pessoal? Quando o enrolamento trifásico é alimentado por corrente trifásica, chegou a ABC no estator do meu motor, vai aparecer um campo magnético girante, vai ficar rodando lá, ó, como se fosse um imã norte-sul, que ficasse rodando no meio da máquina. Olha que coisa bacana. E eu posso usar isso a nosso favor. Nós vamos usar isso para fazer o rotor girar. O rotor do motor de indução vai girar porque apareceu um imã, como se fosse, né, o equivalente a um imã, no meio do motor girando a todo instante. Tem uma animação aqui que eu gosto bastante. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Nossa, eu tô com alergia, gente. Eu tô com coceira no nariz, misericórdia. Me perdoe, tá? Meninos, olha só. Aqui, a primeira bobina... Ô, Levi, vocês estão vendo a animação aí? Estamos sim, professor. Joia. O que nós temos na animação aqui, senhores? A bobina da fase A, por exemplo. Tá? Eu já coloquei na posição do espaço aqui, que ela vai ficar de 120 graus das demais. A corrente da rede, a corrente da CEMIG, da tomada, vai começar a circular. É uma corrente alternada, né? Olha a senoide aqui. É uma corrente alternada. Ela vai ficar circulando, circulando, circulando aqui. À medida que ela circula, corrente passou, produz o quê? Fluxo. Corrente passou, produz fluxo. Olha o campo magnético B. Lembra do campo magnético B? Campo magnético, né? B de magnético. Olha o campo magnético B aqui, ele fica oscilando de acordo com a corrente alternada. Ora vai, ora vem, ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. De acordo com o andamento da senoide. Isso aqui é fantástico, porque mostra para nós nada mais, nada menos do que a primeira lei do magnetismo, que eu chamo o primeiro fenômeno do magnetismo. Corrente circulando em bobina, no caso um solenoide, no caso uma bobina, enrolamento do motor, produz campo magnético. Mole. Agora, eu vou colocar a fase B, ou a minha fase S. Mesma coisa lá. Outra senoide, defasada de 120 graus aqui da vermelha, da primeira, tá defasada de 120 graus, e aqui o campo magnético que ela produz. Primeiro fenômeno do magnetismo. Até aí tranquilo. Agora eu vou acrescentar minha terceira fase. Também fica o campo magnético B aqui, ó, para baixo, para cima, de acordo com a corrente entra ou sai, né? Se eu estou na polaridade positiva da senoide ou na parte negativa da minha senoide. Mole, ok? Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Agora eu vou ter, olha lá, os três funcionando ao mesmo tempo. Olha que loucura, né? É difícil para nós entender isso. Imagina para o cidadão do céu que criou essa pinóia aí, né? Às vezes, para a gente entender é difícil. Imagina o cara que projetou, né, e imaginou que isso ia acontecer e fez o teste e viu que acontecia. Isso lá em 1900 bolinhas, se eu não me engano, tá? Que coisa fantástica. Nem é tão antigo assim, né? Estou falando coisa de 100 anos. Eu acho muito pouco, muito pouco. Acho que eu vou até pesquisar depois, quem conseguir pesquisar aí, o primeiro motor de indução, quando é que foi criado, né? O primeiro motor de corrente alternada, talvez. É fantástico, pessoal. Olha lá, as correntes da fase A, fase B, fase C, alimentadas pelo estator, pela rede elétrica de energia, e os seus respectivos campos sendo protegidos para cada instante de tempo. Olha lá, a cada instante de tempo, as três senoides estão em locais diferentes, porque o nosso sistema é trifásico equilibrado, né? Defasado de 120 graus. Então, se eu pegar um instante de tempo aqui no início, aqui, ó, uma está de um lado, está do outro, está do outro. Cada um está num ponto diferente da senoide. Então, eu vou ter comportamentos diferentes aqui. Olha lá, esse é o resultado. Só que eu ainda posso avançar mais ainda e ver a resultante. Em preto aqui, senhores, está a resultante da somatória do fluxo B1 mais B2 mais B3, ou Φ1, Φ2, Φ3. Quando eu falo B, eu falo soma dos campos magnéticos produzidos pelas correntes.
Quando eu falo fluxo, φA, φB, que você quer fluxo, é a mesma coisa que fluxo, são as linhas do campo que efetivamente vão atravessar o meu rotor. A diferença de campo magnético para fluxo magnético é essa. Né? Fluxo é o que está atravessando, de fato, as minhas varetas do rotor gaiola, né? Lembra do rotor gaiola de esquilo? Então, a parte do campo magnético que vai atravessar, de fato, ali dentro, eu chamo de fluxo. É a mesma coisa, no frigir dos ovos. Olha que coisa bacana, pessoal. O preto, ele é constante. Ele fica girando com o mesmo tamanho sempre, e ele fica rodando. O que acontece agora se eu trocar aqui, ó, de posição, o vermelho com azul? Troquei de posição. Ou então, a corrente I1, que está entrando aqui, eu alimentar a bobina azul, e a corrente que está chegando aqui, que é da fase B, eu alimentar a outra fase. Troquei duas fases. Ao invés do meu campo ficar girando desse jeito, se eu trocar duas fases quaisquer, ele vai girar no sentido, o campo magnético vai girar no sentido oposto. Essa composição vai ser ao contrário. Então, se eu quero mudar, já estou adiantando aqui, até a videoaula, se eu quero mudar o sentido de giro do meu motor de indução, eu preciso mudar o sentido de giro do meu campo magnético girante. Esse campo em preto aqui, ó. Eu tenho que mudar, para mudar o meu campo magnético girante, basta inverter quaisquer das duas fases. A gente pode ver isso matematicamente, naquelas contas lá que nós fizemos, vetorialmente também, essa animação, se fosse feita trocando duas fases aqui, ó. Se fosse trocar a senoide azul, eu jogar em cima, e a senoide vermelha eu jogar embaixo, por exemplo, o resultado é que ele vai girar no sentido oposto. Né? Dá um trabalho em montar essas animações, não foi eu que fiz, tá, pessoal? Tá até em inglês, mas ficaria muito bacana para te enxergar, né? Se eu pudesse fazer aqui a configuração. Aí, Perencioso, um bom trabalho aí, ó, você fazer na graduação, você, o Levi, né? Eu poder configurar, eu digito aqui a equação da senoide e ele projeta aqui para mim. Aí eu posso mudar a fase para mudar quaisquer duas aqui e ver o resultado. Olha que trabalho fantástico, né? Entenderam? Então, olha só. Eu tenho aqui a resultante em preto, que no final das contas, olha lá, agora perdendo aquela loucura toda de movimentação, né, instantânea dos três fluxos, eu vou ter o meu campo magnético girante, produzir um ímã que fica lá bonitão rodando ao meu favor. Ele roda, pessoal, na velocidade síncrona, que depende dos 60 Hz. Ele roda em 60 Hz, por assim dizer. Nós não vimos ainda. Muito bacana, não é? Muito fantástico. Eu achei muito interessante essa animação. Fiz questão de compartilhar com vocês. Aqui já a parte de tiristor, de gatilho, matéria. Lá em eletrônica de potência, talvez vocês vão ver isso daí. Tá? Uma parte nobre, chique toda a vida. Mas para isso a gente tem que entender o basicão aqui primeiro, tá? Isso aqui depois a gente vê isso. Vamos parar aqui. Conseguiram entender a animação? Tranquilo? Show! Ó, viram o senhor Yoda aí, aparecendo na tela? Para entender campo magnético girante, pessoal, tem que ter né, abra sua mente, né, tem que abrir sua mente, aceitar coisas novas, né, expandir a mente, porque, como diz, né, no popular, o bagulho é doido, é muito doido, né, e você entendendo isso, vai te dar condições de você avançar bastante em máquina CA e na elétrica, né. Para quem já entendeu números complexos, circuito CA, eu acho que isso aqui é um passo a mais para você se tornar aí, né, o Yoda aí na elétrica, ok? Eu achei um livro que eu achei muito interessante, senhores. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Bom, gente, está todo mundo dormindo, será? Matei todo mundo, não? Infartou todo mundo aí do lado? Wagner, infartou? Não. Jantou? Tá com a barriga cheia ou não? Ou dormiu? Isso que tá babando. Fala com a gente aí. Ou tá sem microfone? Meninos, uma outra forma que eu achei muito interessante de abordar o campo magnético girante, de como ele é formado, é através dessa ilustração, dessa imagem aqui. Acompanhe comigo. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o fluxo da fase A, tá? No momento que ele é máximo, ele está no máximo da senoide, olha quanto que vale o B e o C. O B e o C está aqui, ó. Então, o máximo positivo do A acontece quando o B e o C também estão no mesmo ponto, porém negativos. E se eu medir aqui, eu vou falar que esse valor aqui, ó, que eles estão, é metade do pico do A. O que eu estou querendo dizer? Eu vou ter aqui um valor, por exemplo, aqui de uma unidade de fluxo, e aqui, mais 1, e aqui na B e na C eu teria menos meio e menos meio. O que quer dizer isso? Que o fluxo
aqui está positivo, eu vou entender que ele é norte, por exemplo, e aqui está negativo, ele é sul, ok? Eu vou associar o norte a essa parte positiva da senoide e vou associar o polo sul a essa parte negativa da senoide, tranquilo? Então, olha só, ele está saindo todo do A, metade está vindo para B, metade está vindo para C. Nesse instante de tempo T1 aqui, ó, T igual a T1. Então, quando o instante de tempo T igual a T1, o fluxo sai todo do norte da fase A. Estão conseguindo enxergar esse VA aqui? Da fase A. Metade vem para a fase B, a outra metade vai para a fase C. E aí eu vou ter o meu fluxo com essa resultante, a direção do fluxo aqui, ó. Essa setinha preta grande aqui. Entenderam? Então, o fluxo sairia da fase A norte, encontraria metade do sul na B, metade do sul na C, provocando uma resultante nesse sentido. Olha lá, o norte está aqui, o sul resultante seria aqui. Então, como se fosse um ímã apontado dessa forma. Agora, se eu pegar no outro instante de tempo, T2 aqui, olha o T2 aqui, eu tenho o máximo na B e metade negativo na C e na A, que desceu aqui agora. Então, eu vou ter o máximo saindo aqui da minha fase B, positivo, norte, metade negativo, que é sul, indo para A, metade negativo, que é sul, indo para C. Olha a resultante aqui, ó, norte de um lado, sul do outro. Tá? A minha caneta que estava aqui no instante T1, agora a minha caneta está assim, no instante T2. E se eu fizer no outro instante, eu vou formar um desenho, né, que é uma volta completa a cada ciclo de senoide. Olha que coisa fantástica. Eu acho que talvez essa seja a forma mais simples de vocês entenderem isso, tá? Só que eu não gostaria de simplesmente chegar e jogar isso. Se vocês perceberem, entenderem como é que isso forma matematicamente, eu acho que vocês têm muito a ganhar com isso, tá? Então, quando uma senoide está no máximo, esse texto aqui, acho que é meu mesmo. Não, sei lá, assim. Quando uma senoide, isso não importa, né? Eu não vou escrever livro mesmo, eu quero aplicar, né? Eu quero aplicar. O negócio é engenharia, aplicação. Quando uma senoide está no máximo, as outras duas têm metade do valor, ó, quando uma está no máximo, as outras duas têm metade do valor, e com sinal contrário. Então, eu tenho um polo norte aqui, e tenho duas metades de sul, formando aqui um sul nesse sentido, que é resultante dessas duas. Se eu puxar, né? Se eu puxar para cima e para baixo, ela vem para frente. A resultante é para frente. Olha que coisa bacana, que coisa fantástica. Aí uma outra animação também que eu achei, que alguém teve a boa vontade de fazer, né? E eu, de forma muito agradecida, estou compartilhando aqui no nosso material, achei na internet, que é basicamente aquela animação que nós já vimos, né? As três fases acontecendo aqui ao longo do tempo, e a resultante delas, e só não tem o total aqui rodando, né? Você tem que imaginar o total acontecendo aí. Entenderam, pessoal? Bacana. Agora, para terminar essa aula de campo magnético girante, nós vamos definir quanto que ele vale. Ele vai rodar com qual velocidade, né? Ele vai girar, esse campo magnético girante, ele fica girando lá com qual velocidade? Eu já falei que ele é proporcional a 60 Hz. Só que as máquinas nem sempre têm só dois polos. Uma máquina de dois polos, meninos, eu tenho isso daqui, ó. Isso é uma máquina de dois polos que a gente fala, né? Eu tenho só uma para fase A, uma B, uma C. Uma máquina de dois polos. Eu posso ter 4 polos, 6 polos, 8 polos, né? Que aí eu vou colocando o A, ele vem mais para baixo, eu vou apertando ali, fazendo vários polos, 2 polos com A, 2 polos com B, 2 polos com C, e por aí vai, né? Eu posso ter formação aí de vários polos. Então, a velocidade em rotações por minuto desse campo magnético girante, eu posso definir usando essa expressão, que aí vale a pena vocês guardarem, tá? Toda questão de concurso público, eu garanto para vocês vão usar essa equação, qualquer prova de CEMIG, CESAM, que vocês fizerem em Petrobras, o concurso que vocês fizerem na área técnica, vocês vão usar essa expressão em pelo menos uma questão, pelo menos uma, e no dia a dia, a toda hora que for trabalhar, né, no campo de fato, quem for trabalhar com máquinas, manutenção industrial, a todo instante você vai usar essa fórmula, tá? Para fazer qualquer análise, você vai usar essa fórmula, e daqui a pouco você não vai é tão natural, né, que nem decorar, vai para o sangue, né? Vai para o nosso sangue elétrico. Então, para quem não trabalhou muito com ela ainda, a velocidade síncrona, ômega-s, é 120F sobre P. Vale um parênteses aqui, senhores, que muitos livros, eu estou seriamente pensando em adotar essa nomenclatura desses livros que eu estou lendo, em vez de usar ômega para velocidade, eles usam M, porque eles fazem uma certa diferença, que ômega é para quando é ângulo,
e N para quando é RPM, rotações por minuto. Tá? Então, isso é dúbio, porque tem autor que tem autor que não é, enfim, né, tem as questões aí basicamente, de física pura envolvida, mas fora isso, o que eu tenho mais visto na prática, né, inclusive nas indústrias, manuais da WEG, por exemplo, né, manuais de motor Siemens, motor GE, utilizar a letra N, NS. Tá? Então, eu vou manter aqui como ômega S, porque o livro que eu usei o principal como referência era ômega, mas se vocês virem N, também entendo que N é velocidade, é rotação em RPM. Tá ok? Então, vocês podem ver ômega S ou NS. É a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. Se vão pegar, às vezes, uma videoaula na internet, né? Vão pegar um livro, uma apostila, um tutorial, vão ver N para velocidade. Então, se ver N, tranquilo, é a mesma coisa. Ó, ômega é a velocidade em RPM, F é a frequência da minha rede, no Brasil 60 Hz, Paraguai 50 Hz, alguns países da Europa acho que também são 50 Hz, China é 50 Hz, tá? Então tem que ver como é que é a rede da concessionária, se é 60 Hz ou 50 Hz. No Brasil todo é 60, tá, pessoal? E aqui o número de polos que eu vou ter lá no estator da minha máquina. Bom, se a gente fizer um cálculo rapidinho aí, né? Calcule a velocidade do campo magnético girante, considerando aqui frequência no Brasil, 60 Hz, e agora uma máquina que tem 2, 4, 6 e 8 polos. Por que eu coloquei 2, 4, 6 e 8 polos? Porque os motores de indução, que vocês vão trabalhar, encontrar por aí afora, né, nas indústrias, a maior parte deles, se não todos, vão estar entre 2 e 8 polos. Tá? É raro ter um motor de indução com mais do que 8 polos. Existe, tá tranquilo, mas assim, a maior parte, a maioria, né, é 2, 4 ou 6 polos. E como é que fica a velocidade em RPM desse campo girante? Primeiro, se eu tiver só 2 polos, né, 120 vezes 60 por 2, 60 por 2 é 30. 30 vezes 120, 3.600 RPM. Mole, né? Continha simples aí. Depois refaçam isso aí em casa. Se eu tiver 4 polos, 120 vezes 60 dividido por 4, né? 60 por 4, 15, 15 vezes 120, 1.800 RPM. Se eu tiver 6 polos, mesma coisa, 1.200 RPM. E se eu tiver 8 polos, 900 RPM. Quer dizer que o motor de indução que tem 6 polos, ele vai girar numa velocidade muito próxima, ligeiramente abaixo de 1.200, 1.120, 1.100, 1.080 no mínimo. Tá? Então, eu vou explicar isso melhor na videoaula gravada. Está saindo do forno, eu vou anexar no Siga. Vocês vão entender qual é a velocidade de giro real do meu motor de indução, né, do rotor que ele fica girando, que é bem próximo a esse valor aqui. Não é igual, é impossível ser igual, tá? É bem próximo, é ligeiramente abaixo. Então, se for de 1.180 RPM, está 20 RPM só abaixo. Isso é o nome que a gente dá de escorregamento. Já dando um spoiler, né, para a videoaula que vocês vão ter daqui a pouco comigo também, né? O escorregamento, tão falado aí de motores de indução, nada mais é do que a diferença de velocidade que ele gira, que está lá mecanicamente girando, para a velocidade síncrona de rotação do campo girante. Então, a nossa referência, que não muda, é imutável, porque depende da frequência da rede, e a frequência da rede é estável, 60 Hz cravado, é o ômega S. Isso não muda. 1.200 RPM se for 6 polos. Vai ser isso. O motor não vai girar 1.200, vai girar 1.100, 1.120, 1.110, 1.150, 1.140, próximo. Essa diferencinha é o escorregamento da minha máquina, é o escorregamento do meu motor. Tá? Nós vamos ter uma aula completinha explicando isso daí. Delicice, né? E aprendendo sobre escorregamento. Acho que vale muito a pena, né, estudar essa parte. Show! Opa, agora aqui já cai na nossa videoaula. Professor. A partir daqui. Dúvidas? A Márcia botou uma dúvida no chat, só que eu não entendi a pergunta dela, não. Vamos ver aqui. Márcia Helena. Isso é nome de ministra, hein? Do Supremo ainda. Hã? Ah, esse negócio de polos aí. Muito bem. Márcio, olha só. Cadê? Quando a gente está estudando a máquina e os desenhos que a gente faz da máquina síncrona, eu tenho aqui, a gente representa uma máquina padrão de 2 polos, porque é muito difícil você desenhar máquinas que tem mais, né, de 2 polos, mais de 2 polos que eu falo aqui, ó.
Esse aqui dá para mostrar. Eu tenho o norte e aqui, ó, os dois sus, mas que na verdade formam um norte-sul único aqui. Eu posso construtivamente, ao invés de colocar 3 bobinas, colocar um maior grupo de bobinas, e aí colocar mais 3, aí vai ser uma máquina de 4 polos. Eu posso colocar uma máquina com mais 3 bobinas, 9 bobinas, portanto, que vai ser uma máquina de 6 polos, e por aí vai. Quanto mais polos, quanto mais... Não tem um desenho legal para te mostrar, eu mando depois lá no... Deixa eu ver se ele tem aqui. Eu mando depois lá no Telegram. Você está no Telegram? Aqui, ó. Cada bobininha dessa daqui é uma máquina que tem vários polos. A bobina, ela entra aqui, sai aqui. O outro grupo entra aqui, sai aqui. É diferente do que a gente mostra quando tem o A, o B para cá, o C para lá, porque aqui está tudo juntinho, porque eu tenho vários grupos de bobina formando vários números de polos. Tá? Isso é para aproveitar, dar mais eficiência para a minha máquina, para não ter espaço vazio. Aonde o meu campo magnético girante vai passando, ele vai aqui, ó, e vai induzindo tensão e corrente em tudo que ele pode imaginar pela frente. Tá? Eu não preciso esperar e dar uma volta de 120 graus para achar outra bobina, dar mais 120 graus para achar outra. Eu posso encaixar outras bobinas intermediárias, aumentando o número de polos, portanto, para poder aproveitar melhor o meu campo magnético girante. Entendeu? Então, a velocidade do rotor, a velocidade de giro da minha máquina, ela depende de quantos polos construtivamente eu coloquei lá no meu estator. Tá? Então, quantos polos eu criei no meu estator? São uma máquina de 2 polos, eu tenho só um norte e um sul, eu tenho 2 norte, 2 sul, 3 norte, 3 sul. Como é que está feita essa divisão? Como é que está a montagem das bobinas dentro do meu estator? Eu não tenho só uma bobina para A, uma bobina para B, uma bobina para C. Eu tenho um monte de bobininha lá, formando vários polos. Por isso que ele dá um nome de polo. Só que assim, se eu botei uma A, B e C, eu posso deslocar 30 graus da primeira A, colocar uma outra A. Aí, onde estava a B, eu desloco mais 30, coloco uma outra B. Aonde estava a outra bobina C, eu desloco 30, põe outra C. Então, eu fiquei geograficamente falando no meu estator, eu fiquei com 2 pontos de A, 2 pontos de B, defasados um pouquinho, 2 pontos de C. Aí eu posso dar mais 30 graus da A, então eu botei a A aqui, 30 graus coloquei outro, mais 30 coloquei outro. A B, mesma coisa, a B está aqui, 30 outra B, mais 30 outra C. E por aí eu vou. Aí vira uma máquina de 6 polos, entendeu? 8 polos e por aí vai. Tá? Então, vocês vão ver esse meu embobinamento de máquinas no 4º módulo. Lá em embobinamento, você vai estudar como é que eu coloco a posição certinha da bobina, quantas voltas eu tenho que dar, como é que faz a relação de número de polos, a posição, o ângulo que eu tenho que distorcer, se eu quero fazer uma máquina de 4 polos, 6 polos, 8 polos. Isso é uma mecânica bem interessante, muito bacana, e vocês vão ver isso em embobinamento de máquinas, no 4º módulo, como é que eu faço essa posição, tá? Porque é um semestre que vocês estudarem isso, porque tem muito detalhezinho construtivo, né, para vocês aprenderem a enrolar uma máquina, por exemplo, ok? Mas por hora aqui, nosso entendimento aqui, seria o número de polos que eu tenho, a formação das bobinas que estão no meu estator, tá? Os desenhos todos que nós fazemos aqui são todos considerando polo igual a 2, P igual a 2, 2 polos, tá? Mas eu posso ter 4, 6, 8, por aí vai. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat aqui. Entendi. Ah, ela tá no Telegram, ó, tá? Você tá em Lima Duarte. Não é Lima Duarte não, né? É Liberdade, né, que você mora? Onde você mora mesmo? Bitipoca? Onde você mora, Márcio? Ah, Valadares, isso. Lá ela está acompanhando direitinho, já está no Telegram, Facebook, WhatsApp, e Twitter e todas as mídias sociais, né? Senhores, e aí? Deu para entender essa questão de campo magnético girante? Daqui em diante, toda hora eu vou falar desse trem. Toda hora eu vou falar desse campo magnético girante aqui. Tem um vídeo, pessoal, muito bom. Eu vou colocar no sistema, eu vou só mostrar para vocês aqui, porque se eu estivesse lá no laboratório, daria para reproduzir esse vídeo, tá? Como nós não temos acesso, já acabou, a aula 5 já acabou há muito tempo, né? Vocês têm aula agora 8 horas ou não? Porque nós teríamos um tempo de aula só, né? Por limitação da instrução normativa. Já passou, estou aqui porque eu gosto demais de vocês, então a gente vai ficando, né? Querem ver um videozinho aí, uns 1 ou 2 minutos rapidinho? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Querem não, né? Estão de saco cheio, né? Deixa eu ver aqui.
Se tivesse lá no Instituto, eu faria isso para vocês ao vivo, né? Ficaria chique demais da conta. Mas como nós não temos, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo meu navegador aí, meninos? Construir a presença online da sua Não ou não? Quando ela está pronta para acho que não, né? Fala aí, Levi. Como sim? Ih, nem esse aqui não. Ah, esse vídeo aqui também é bom, pessoal. Quem quiser estudar mais o motor, pode dar uma olhada. Esse camaradinho aqui é muito bom. Vocês estão vendo esse camarada aí, ou o mundo da elétrica? Vocês estão vendo isso aí, não? Deixa eu pegar outro aqui. Cadê o trem, gente? Campo magnético girante, esse aqui. Ô, Levi, me dá um feedback aí. Estamos vendo, professor. Tá vendo? Não escutei, perdão. Estamos sim. Esse camarada aqui também é bom, ele é raiz, assim, ele é meio igual eu. O cara é bruto, mas sabe o que tá fazendo. Eu gosto desse camarada, quer ver, ó? Ó, paixão fazer bem feito. Hã? Isso aqui é a frase... Ó, aqui, ó. Paixão fazer bem feito. Chique. Olha o motor de indução aqui, meninos. O estator a parte fixa e o rotor que é a parte girante. Depois vocês veem esse vídeo lá completinho. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Para acabar a nossa aula. Não podem ser feitos por um curto espaço de tempo. Primeiro, para tentar ver a presença, tentar notar a presença do campo magnético. Só um minuto. Vocês conseguem escutar o áudio desse do lado aí de vocês? Sim. Então, tá nisso? Porque o volume, deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui. Eu não sei se o áudio do vídeo, né, do YouTube aqui, vai sair do outro lado. Se não estiverem escutando, vocês me falam, tá? Vou colocar aqui essa chave de fenda e vou ligar em 3, 2, 1. Vocês podem notar que houve o campo magnético, inclusive atraiu a chave de fenda. Muito bem, eu tenho a presença do campo magnético, mas ele é girante. Como é que eu posso tentar mostrar isso? Posso usar, por exemplo, uma simples bússola. Vou colocar essa bússola em contato aqui com a lateral e se realmente eu tenho esse campo girante, ele vai atrair o ponteiro da bússola e fazer com que ela gire. Vamos ver se isso vai acontecer? Eu vou ligar em 3, 2, 1. Vocês podem notar que a bússola girou, comprovando assim que existe o campo girante. Mas uma maneira mais simples de mostrar é essa aqui, que os meus professores do Cefet de Minas Gerais nos mostraram lá em 1988. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui esse tubo metálico e se realmente o estator vai criar um campo aqui, eu teria a criação do campo contrário no meu tubo que vai acompanhar o campo girante. Será que isso vai acontecer? Vamos ver, eu vou posicionar aqui e vou ligar em 3, 2, 1. Nós vimos aqui o giro nesse sentido. O que aconteceria agora se eu inverter duas fases? Vamos dar uma olhada? Muito bem, já invertemos duas fases. Vamos ver o que vai acontecer? Em 3, 2, 1. Agora houve o giro no sentido contrário, comprovando assim a presença do campo girante. Por que o meu tubo metálico não girou com tanta velocidade quanto se eu estivesse utilizando o rotor? Porque o rotor é preparado para isso. Esse aqui é um motor de gaiola de esquilo. Eu tenho um núcleo metálico aqui e tem as minhas espiras aqui que são feitas em alumínio, curto-circuitadas nas extremidades, mancais apropriados, rolamentos, que fazem com que eu tenha um maior aproveitamento, maior eficiência do motor, acompanhando aqui o campo girante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Conseguiram assistir? Conseguiram escutar, pessoal? Quem conseguiu? Sim, professor. Muito bacana, né? Eu vou deixar esse link disponível no Siga. Quem quiser assistir o vídeo completo e outros vídeos, né, do camarada também, ele é, ó, camarada firme, muito bom de serviço, né? Eu gosto desses caras, assim, que fica sem frescura e mostra a coisa acontecendo, né? É a oportunidade que vocês têm agora, né, de trabalhar essa questão de buscar informação, né, em outras fontes. Então é muito bacana quando a gente vê o campo magnético funcionando, girando, que realmente ele existe, você não está vendo nada se movimentar, né? Se não tiver o rotor, mas ele está ali e está girando. Então, quando você põe uma bússola, gira, quando você põe uma peça metálica, ele vai acompanhar o sentido do campo magnético girante. Isso tudo por conta do trifásico. Não só trifásico, defasado, 120 graus. Olha que maravilha, né? Professor, quer dizer que se o sistema não fosse trifásico, equilibrado, defasado 120 graus, eu não teria o campo magnético girante, não teria os motores de indução, não teria os meus geradores síncronos. Não teria. Poderia até haver uma outra tecnologia, né, se fosse 2, 4 fases, 5 fases,
mas não essa. Certamente não seria essa, né? O motor não funcionaria, né, da forma como é, se não fosse trifásico equilibrado direitinho, tá? Por isso é tão importante, pessoal, a gente entender circuitos trifásicos, a gente entender campo magnético girante, porque é a partir dele que as máquinas CA funcionam. Tá? Então, para explicar agora até o fim do curso, a toda hora eu vou ficar igual um grapete, o campo magnético girante, o campo magnético girante. Só que eu vou parar de falar como é que ele é construído, como é que ele é formado, e vou entender, né, que vocês já sabem. Então, campo magnético girante surge quando eu alimento meu estator com tensões trifásicas. Ponto. Só isso que tem que saber. Né? Se você tem que sair dessa aula sabendo alguma coisa, né, que saia sabendo que quando eu alimento meu estator com tensões trifásicas, vai surgir na minha máquina um campo magnético girante no interior. Como se fosse um ímã, tivesse alguém girando na manivela um ímã lá dentro, fazendo esse serviço para nós. Só que não tem ninguém girando um ímã lá dentro, não tem nem ímã, e muito menos alguém girando. Esse trabalho é feito pelas correntes da minha rede da CEMIG. Por isso que meu motor é ligado na tomada, né? Para as correntes chegarem no estator, produzir esse campo magnético girante. A gente vai ver, dando sequência na videoaula, ele vai induzir corrente de tensão lá no meu circuito da aiola, né, do meu rotor, e aí as coisas vão acontecendo. Mas se não fosse o campo girante, nada feito. Entenderam? Tranquilo? Conseguiram, de certa forma, eu sei, pessoal, é conteúdo novo, né, está um tempo parado, eu sei que não é fácil, é difícil às vezes acompanhar, é difícil às vezes vocês entenderem, a gente está falando à distância, não tem muito recurso de desenhar no quadro, de eu ir pessoalmente, não sei, teve muito pouca pergunta, né, eu fico desesperado quando isso acontece, porque quando tem muita pergunta, é porque vocês estão acompanhando, acho que quando tem pouca, talvez eu não tenha entendido nada, mas revisem o material com calma, tá? Revise o material, essa videoaula, assim que eu puder, eu disponibilizo. Vai estar o videozinho, o link desse camarada lá no YouTube. Às vezes outra pessoa explicando é mais fácil. Vamos lá. Wellington, tem uma dúvida, mas já sabe sobre estações residenciais. Ok. Se puder, por que a tomada USB não é aterrada? Se preferir, pode responder no Telegram, por causa do tempo da aula. Não, tranquilo. Qual tomada que você fala USB, Wellington? Já tem os módulos de tomada, né? Que a gente usa, a gente pode colocar nas caixinhas 4x2, é isso que você está se referindo? Aqueles carregadores automáticos de USB, sim ou não? Não entendi muito bem Ok. Ed, eu acredito que ela não é aterrada porque ela não é uma tomada de potência, tá? Os equipamentos que você vai conectar no USB, eles não têm a carcaça metálica, né? O pino terra, ele tem a função de conduzir a corrente de defeito, uma corrente de fuga para a terra, né? E para evitar que a gente tome choque. Então, a carcaça de uma máquina de lavar é metálica, a carcaça da geladeira é metálica, do fogão é metálica. Então, esses equipamentos que o plugue de tomada tem 3 pinos, tem que ter o terra obrigatório nas tomadas, porque eu não sei o que eu vou ligar ali, eu posso ligar um carregador de notebook, ou posso ligar uma geladeira, né? Então, e o risco tá justamente de ter alguma fuga para a terra na geladeira lá, e você com a mão na geladeira, você ser o terra. Então, o pino terra é para evitar que você seja o terra. A tomada USB é para ligar só equipamentos eletrônicos, né? Os equipamentos eletrônicos não tem risco com carcaça metálica, não tem risco de você tomar choque, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Ok? Então, professor, porque tem um projeto novo que é na parede... Se der pesquisa, você vai ver, talvez seja isso. Isso. Não, beleza, eu já vi essas tomadinhas USB, só que as tomadinhas USB, bom, as que eu já instalei, era de 1 ampere, se não me engano, 1 ponto alguma coisa. Carregamento lento toda a vida do celular, muito lento. Se tivesse, tinha que ser pelo menos 3.1 ampere, 2.1, tá? Eu não sei como é que é esse que você está trabalhando, mas só toma cuidado com isso, porque às vezes nem compensa. Você fica lá, em vez de carregar em 40 minutos, vai demorar aí 1h30, 2 horas ou mais para carregar. Aqui eu vi, que eu instalei, tá? Era de 1 ampere, se não me engano, 1, alguma coisa, carregamento muito lento. Mas é por conta disso. O que eu vou ligar nela não é motor, não é geladeira, não é fogão, não é micro-ondas, não é nada com carcaça metálica. Então, a princípio, não existe o risco do choque elétrico, ok? Porque a carcaça é de plástico. Mas o carregador explode, mas aí, assim, o terra não evitaria a explosão, né? Se tivesse o terra no USB ou não, a explosão não seria afetada, ele vai explodir do mesmo jeito, que a plaquinha tem curto, explode, enfim, né, o terra não faria muita diferença nesse caso, não, tá?
É só a diferença porque é uma é a tomada de força, que tem que ter o terra, de acordo com a NBS 5410, e essa tomada USB não é uma tomada de força, ok? Vamos lá. Eu queria te mostrar aqui, ó, só para terminar. Aqui, ó. Você consegue ver meu carregador aqui? Na hora que eu liguei na tomada, opa, tá conseguindo enxergar aqui, Wellington? Ele é um plug de 2 pinos. Apesar da tomada ter 3 pinos como terra, esse equipamento, ele não faz uso do pino terra. Ele só tem aqui, ó, fase e neutro. Ele não tem o terceiro pino. Justamente porque o que eu vou alimentar com ele não tem carcaça metálica. Então, você vai observar que a geladeira tem 3 pinos, o micro-ondas tem 3 pinos. Talvez a sua televisão não tenha. O que tem 2 pinos é porque não tem carcaça metálica, não há risco de choque elétrico. Se não há risco de choque elétrico, eu só uso 2. A tomada tem que ter 3, sempre. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou ligar nela, eu posso ligar tanto equipamento com carcaça metálica ou não. Né? Então, eu não sei o que eu vou ligar. Então, a tomada tem que ter 3. Agora, o meu dispositivo, o plug do meu dispositivo, eu posso, o fabricante define. Eu vou fazer uso do pino terra da minha tomada ou não. Né? A gente vê aqui que o próprio carregador já vem com 2 pinos. Então, terra, e daqui, ó, sai o USB, ó. Opa, deixa eu achar aqui. Aqui sai o USB, né? Então, quer dizer, a saída USB do meu carregador, ela é uma saída que já não está ligada à terra. O meu carregador padrão aqui da Samsung, ó, já não tem um pino terra. Então, essa saída USB também não está ligada à terra. Né? Então, a tomada, o carregador USB que a gente está usando para tomada agora, o USB também não faz sentido ligar à terra. Seria a mesma coisa que esse módulo aqui. Não sei se eu consegui esclarecer. Tranquilo? Dúvidas? Gosto muito de dúvidas, pessoal. Tranquilo, pessoal? Então, essa aula síncrona por hoje vou dar por concluída, né, por encerrada, e eu vou disponibilizar, não essa aula ainda, porque não tem autorização para isso, essa aula gravada, né, mas eu vou disponibilizar a videoaula, que vai ter em torno aí de 40 e poucos minutos, mas vale a pena, são 2 partes, 2 videozinhos, vale a pena assistir, principalmente para a próxima semana, para a gente chegar já na próxima semana fazendo exercícios, né, calculando algumas coisas, e entrar na parte mais prática aí de motor de indução. Joia, senhores, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, contem comigo, né, estejam certos aí de que o futuro é certo e é elétrico, né, como diz lá na Voltimo 2020. Show? Obrigado, então. Boa noite a todos. Se alguém tiver alguma consideração, né, pode falar que eu estou à disposição. Obrigado. Podem desconectar, tá, pessoal? Sem nenhuma cerimônia. Show. Muito obrigado, pessoal.